Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para passar para vocês hoje a segunda lei de Mendel. Eu quero informar vocês que esse conteúdo está na apostila de terceiro bimestre de vocês, a partir da unidade 37, na página 25. Tudo bem? Vamos lá? A gente vai começar falando sobre o dihibridismo, na aplicação dessa segunda lei de Mendel. No conteúdo passado, a gente tinha falado sobre o monohibridismo, o fato de que as espécies poderiam ser híbridas para uma característica, né? E aí a gente analisou quando Mendel fez os experimentos dele, e aí a gente analisou quando ele viu a possibilidade dessas espécies terem duas variações para cada característica. Aqui a gente vai analisar o fato dessas características virem duas características distintas e simultaneamente ao mesmo tempo, certo? Sendo que essas características são determinadas por genes que estão em pares de cromossomos homólogos diferentes e apresentam dominância completa. Então, essas características, elas são diferentes e elas podem ser homozigotas ou heterozigotas, assim como está mostrando nos genótipos aqui. Tá? Então, a gente vai juntar duas características e aí a gente mantém as informações que a gente já obteve na primeira lei de Mendel, quando ele analisou que essas características podiam ser homozigotas ou heterozigotas, tá? Então a gente, da outra vez a gente analisou se essas características, se a característica, por exemplo, poderia ser o fato da ervilha vir amarela ou verde, né? Dela vir lisa ou rugosa, certo? Aqui a gente vai analisar o fato dela vir amarela e lisa ao mesmo tempo, dela vir amarela e rugosa ao mesmo tempo, dela vir verde e lisa ou verde e rugosa. Então a gente está analisando essas duas características que são diferentes e a possibilidade delas ocorrerem simultaneamente. Tudo bem? Então, o fato de que a gente está misturando, digamos assim, essas duas características e ainda analisando essa homozigose ou heterozigose faz com que a gente crie um genograma maior do que o que a gente tinha visto da outra vez. Da outra vez a gente tinha colocado azão, azinho na coluna, azão, azinho na linha, e aí a gente tinha achado 4 resultados de F1. Aqui a gente vai analisar que esse genograma ele vai juntar as características de cor e textura no mesmo quadradinho do genograma, né? Então o genótipo vai ficar na coluna e na linha, e aí o nosso genograma aumentou. Então a gente vai analisar agora, pontinho por pontinho, dos resultados da F1. Não se assustem, porque o nosso genograma tá maior. Então olha só, a gente tem aqui a junção das características, né? Em relação à cor e em relação à textura. O fato dela vir aqui azão, bezão, ela vir amarela e lisa. O fato dela vir aqui embaixo, azinho, bezinho, é verde e rugosa, tá? E esses meio termos aqui, ó, é amarela e rugosa e verde e lisa, tudo bem? E aí o que a gente fez foi montar esse genograma e juntar nessas informações de F1 aqui. Então a gente vai analisar assim: azão com azão ficou azão, azão. Bezão com bezão ficou bezão, bezão. Tudo bem? É assim que a gente vai juntar essas informações de coluna e linha para montar esse nosso genograma, ok? Então continuando, aqui a gente tem azão com azão fica azão, azão. Azão, bezão com bezinho fica bezinho, bezão, bezinho. Na da frente a gente tem azão, azinho, fica azão, azinho. Bezão com bezão fica bezão, bezão. Ok? Na frente a gente tem azão, azinho, fica azão, azinho. Bezão, bezinho, fica bezão, bezinho. Tá? Assim a gente vai fazer para as outras 3 linhas. Então vamos lá, devagarzinho para vocês conseguirem ir pegando, tá? Azão com azão, azão, azão. Bezão com bezinho, bezão, bezinho. No da frente, vamos lá. Azão com azão, azão, azão. Bezinho com bezinho,
Bzinho, Bzinho. Então ficou azão, azão, Bzinho, Bzinho. Tá? E esse resultado aqui a gente vai analisar depois o que ele significa. Para continuar então, azão com azinho, azão, azinho, Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. No da frente, azão com azinho, azão, azinho, Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. Tá? Terceira linha, vamos lá. Azão com azinho, azão, azinho, Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Azão com azinho, azão, azinho, Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Ué, professora, mas a senhora trocou a ordem das coisas aí. Não, gente. Ainda que aqui seja azinho e aqui azão, a gente informa que é azão, azinho para poder mostrar que o azão é o dominante. A gente coloca ele na frente para mostrar que ele é o dominante. Tudo bem? Com Bzão, Bzinho aconteceu a mesma coisa. Bzão, Bzinho, a gente coloca o Bzão na frente para mostrar que ele é dominante. Tudo bem? Seguindo, azinho com azinho, 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 Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. O último, azinho com azinho, 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 Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. E na última linha, azão com azinho, azão, azinho. Lembrem que eu falei pra vocês, a gente coloca sempre o azão na frente para mostrar que ele é dominante, tá? Bzinho com Bzão, Bzão, Bzinho. Aqui, azinho com azão, azão, azinho, Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. Terceiro, azinho com azinho, 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 Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. E o último dos últimos, azinho, azinho, tá aqui, Bzinho, Bzinho, tá aqui, tá? Percebam que eu coloquei para vocês a diferenciação em cores, para a gente poder analisar melhor o que esse resultado de genótipo significa em fenótipo, tudo bem? Então, essas aqui que são amarelas mais claras, significa que são as amarelas lisas. Elas têm pelo menos um azão e pelo menos um Bzão, tá? Para poder mostrar que elas são amarela e lisa. Então, ó, todos os amarelos lisos que apareceram aqui tem um azão e um Bzão. E elas apareceram 9 vezes nesses 16 resultados aqui, ok? A amarela rugosa apareceu 3 vezes nos 16 resultados, tá? Ela vai ter sempre Bzinho, Bzinho para mostrar. Bzinho, 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 Bzinho. Só que esse último aqui é com azinho, azinho, então ele é verde e rugoso, não amarelo, tá? E o verde liso também apareceu 3 vezes em 16, ele vai ter os 2 azinhos, e aí, para ser liso, pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Por isso que eu diferenciei aqui embaixo quais são os genótipos e quantas vezes eles apareceram, tá? Para dar esse fenótipo amarelo liso 9 vezes em 16 resultados, para dar esse fenótipo amarelo rugoso 3 vezes em 16 resultados, 3 vezes de verde liso e 1 vez de verde rugoso, ok? Quando Mendel fez esses experimentos, ele analisou que a fecundação ela é ao acaso e que qualquer gameta feminino pode fecundar qualquer gameta masculino. Não existe necessariamente uma regra para isso, tá? E depois que ele terminou esses experimentos dele, do dihibridismo, ele chegou a uma conclusão importante e foi aí que ele montou a segunda lei de Mendel, que diz que quando em um cruzamento estão envolvidos 2 ou mais caracteres, os fatores que os determinam se distribuem de modo independente uns dos outros. Isso quer dizer que não é porque aquela semente veio amarela que ela necessariamente precisa vir lisa, ela pode vir rugosa. Não é porque aquela semente veio verde que ela necessariamente precisa vir lisa, ela pode vir rugosa, tudo bem? Porque esses fatores se distribuem independentemente uns dos outros. O fator de cor e o fator de textura, eles se distribuem independente, um não tem influência sobre o outro. Aí falando sobre o tri e polihibridismo, é importantíssimo que vocês tenham compreendido essa parte do monohibridismo para entender agora o dihibridismo que eu falei. E é importantíssimo que vocês tenham compreendido essa parte do dihibridismo para entender de agora para frente no tri e polihibridismo, tá? Porque a gente analisou primeiro uma característica de cada vez. No monohibridismo, né, era só a característica de cor, então a gente tinha só azão e azinho.
Depois a gente analisou o dihibridismo, cor e textura. Então a gente tinha azão e azinho e bezão, bezinho para textura. E aqui a gente vai analisar o tri e polihibridismo. Vão ter 3, 4 ou mais características, tá? Então a gente vai ter um azão, azinho, um bezão, bezinho e um cezão, cezinho, tá? Lembrando que essas letras, a gente só coloca letras diferentes para mostrar que são características diferentes, mas qual letra indifere, tudo bem? A gente costuma colocar com A, B e C, mas pode ser qualquer outra letra, o resultado vai ser o mesmo, é só saber interpretá-lo do mesmo jeito, tá bom? Então vamos lá, no tri e no polihibridismo eu falei que agora vai ter uma terceira característica, sendo analisada simultaneamente. Então a gente viu qual era a possibilidade de uma semente vir amarela e lisa ao mesmo tempo. Aqui a gente vai analisar a possibilidade de uma semente vir amarela, lisa e alta ao mesmo tempo. 3 características que são distintas e ocorrendo simultaneamente. É esse o conceito do tri-hibridismo. Diz respeito à ocorrência de 3 ou mais características distintas ao mesmo tempo, determinadas por alelos situados em pares de cromossomos homólogos diferentes, tá? 3 ou mais, tri ou poli, tudo bem? Então a gente vai analisar a ocorrência dessas características, 3 ou mais, simultaneamente, do mesmo jeito que a gente analisou o dihibridismo, tá? E aí, ó, pode-se encontrar essas proporções dos genótipos e dos fenótipos usando as leis das probabilidades aplicadas ao dihibridismo. Então foi por isso que eu falei para vocês que é importantíssimo a gente compreender o jeito que se monta o genograma do dihibridismo, o jeito que se interpreta os resultados da F1 no dihibridismo, para poder aplicar esse mesmo jeito aqui no tri e no polihibridismo, tudo bem? E chegar às mesmas interpretações de resultado da F1. Do mesmo jeito que o nosso genograma tinha aumentado para colocar mais uma segunda característica, o nosso genograma aumentou de novo. Então, não se assustem, tá? Percebam que em cada partezinha da linha, em cada coluna, tem o A, o B e o C. E a gente fez a junção porque ele pode ser azão, azinho, ele pode ser bezão, bezinho, ou ele pode ser cezão, cezinho. Então ele pode ser azão com bezão e cezão, azão com bezão e cezinho, pode ser azão com bezinho e cezão, ele pode ser azão com bezinho e cezinho, isso tudo só com o azão, né? Só para determinar a cor amarela. Agora, o que determinaria a cor verde, o azinho, né? Só se ele viesse azinho, azinho. Mas ainda assim, ele pode vir com o bezão, cezão, ele pode vir com o bezão, cezinho, pode vir com o bezinho, cezão e com o bezinho, cezinho. Então, essas mesmas informações que a gente colocou aqui, a gente colocou na coluna também, ok? E aí o que a gente fez nesses 64 resultados aqui foi juntar azão com azão, bezão com bezão, cezão com cezão. Tudo bem? Do mesmo jeito que a gente fez lá no dihibridismo. Então, o jeito de montar isso aqui só é mais trabalhoso, mas é exatamente igual, ok? E aí, o que a gente vai fazer agora não é montar de novo do jeito que eu fiz com vocês lá no dihibridismo, é só para vocês entenderem como funciona. Aqui, eu já deixei pronto e eu já separei nessas cores, porque o que nos vai interessar agora são os resultados de fenótipo que a F1 nos deu, tudo bem? Então, ó, percebam que tem amarelo claro, um amarelo mais escurinho, um laranja, um verde claro, um verde mais escurinho, um cinza claro e um cinza escuro, tá? E aí a gente vai analisar qual é o fenótipo que isso quer dizer. Então, nos resultados da F1, a gente tem os fenótipos amarela, lisa e alta. Apareceram 27 vezes nos 64 resultados. E analisando aqui, o amarelo claro foi o que mais apareceu realmente. Tudo bem? O amarelo liso baixo apareceu 9 vezes em 64 resultados. Então é um amarelinho um pouquinho mais escurinho do que os outros. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes em 64 resultados, tá?
O outro, amarelo rugoso alto, 9 vezes em 64. Um amarelo mais escurinho, mais queimadinho, aí, quase laranja. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes em 64 resultados. O amarelo rugoso baixo apareceu 3 vezes em 64. Esse é um laranja bem forte. Então, ó, 1, 2, 3. Tá? 3 vezes em 64 resultados. O verde liso alto apareceu 9 vezes em 64 resultados. São esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? O verde liso baixo é um verde um pouquinho mais escurinho, 3 vezes apareceram. Então eles estão aqui, ó, 1, 2, 3 vezes em 64 resultados. O cinza claro quer dizer verde rugoso alto, que apareceram outras 3 vezes, essas aqui. E o verde rugoso baixo apareceu só uma vez, porque só dá para ser verde rugoso e baixo se ele for totalmente recessivo para as 3 características. Por isso que ele, obviamente, sairia uma menor quantidade de vezes em relação às outras. O número de gametas de cada tipo. Esse número de gametas diferentes sempre vai ser igual a 2n. E esse n vai querer dizer o número de vezes que o indivíduo pode ser heterozigoto, pode ser híbrido, independentemente do número de pares de cromossomos homólogos existentes no genótipo. Como assim, professora? Então, se a gente está falando que ele é de um monohibridismo, né, a gente está falando de uma característica só, ele é azão-azinho. Ele tem só uma característica, só a característica de cor que a gente está falando, mas ele pode ter até 2 gametas, tá? O azão e o azinho. Se a gente estiver falando de azão, azinho, bezão, bezinho como genótipo, ele pode ser híbrido 2 vezes, para a característica cor e para a característica textura. E aí ele vai poder ser 4 vezes, ele vai ter 4 gametas, ele vai poder ser híbrido 2 vezes, mas ele tem 4 gametas. O azão, o azinho, o bezão e o bezinho. O de baixo a mesma coisa, a gente está falando de 3 características. Então ele pode ser híbrido 3 vezes, para cor, para textura e para altura. Ainda assim, ele vai ter 8 números de gametas. O azão, o azinho, o bezão, bezinho, cezão, cezinho, certo? E aí a gente ainda tem que juntar essas possibilidades aqui. No 4 e no 5 é a mesma coisa desses 3 que eu expliquei para vocês. Tá? Acontece, o jeito de analisar é exatamente igual. Se esse indivíduo for homozigoto, independente se ele for azão-azão ou se ele for azinho-azinho, então se ele for dominante ou se ele for recessivo, não importa o número de pares existentes, ele só produz um tipo de gameta. Se ele é azão-azão, ele só tem o azão para doar. Tá? Se a gente estiver falando de 2 características juntas, cor e textura, se ele for azinho-azinho, bezão-bezão, ele só vai ter 2 gametas para doar. O azinho e o bezão. Tá? Ainda que sejam 2 características diferentes. Ele só tem um gameta de cada tipo para doar. No terceiro exemplo aqui é a mesma coisa. Se a gente estiver falando azão-azão, bezinho-bezinho, cezão-cezão, ele só tem o azão para doar, ele só tem o bezinho para doar e ele só tem o cezão para doar. Essa partezinha não está na apostila de vocês, mas eu achei importante trazer porque fala desses princípios básicos da probabilidade, tá? Primeiro conceito é que a probabilidade é a chance de um evento ocorrer entre 2 ou mais eventos possíveis, tá? Então é a chance da gente jogar um dado para cima e ele cair com o número 3 virado para cima. Entre 2 ou mais eventos possíveis. No caso do dado, são 6 eventos possíveis, porque o dado tem 6 lados. Tudo bem? Dentro desses eventos, a gente pode falar de eventos aleatórios. Em cada caso, há um número de eventos possíveis. No caso do exemplo do dado aí, são 6 eventos possíveis. E o evento que ocorre, por exemplo, o 3 virado para cima, tem a mesma chance de ocorrer do que qualquer outro. Você jogar o dado para cima, tanto pode cair 3, como pode cair 4, como pode cair 1, como pode cair 2, certo? Esses eventos são aleatórios. E esses eventos também são independentes, um não depende do outro, um não influencia no outro.
Então, ó, acontece quando a ocorrência de um evento não afeta a ocorrência de outro evento. Então, eu jogar o dado para ele cair com o número 3 virado para cima, não quer dizer que da próxima vez que eu for jogar esse dado, necessariamente tenha que cair o 3 virado para cima. Pode cair 4, pode sair 6, pode sair 5, tudo bem? Um evento independe do outro. Para terminar, nós precisamos falar ainda sobre a regra do E e a regra do OU. A regra do E é a probabilidade de dois eventos ocorrerem juntos e é igual à chance deles ocorrerem separados. E aí a gente estipula essa regra do E com a pergunta: qual é a chance de ocorrer um evento e outro simultaneamente? É o caso do dihibridismo, quando a gente analisou a possibilidade da semente vir amarela e lisa ao mesmo tempo. Tudo bem? E o último, a regra do OU. A ocorrência de dois eventos que se excluem mutuamente é igual à soma das probabilidades com que cada um ocorre. E aí a gente estipula essa regra do OU com a pergunta: qual a chance de ocorrer um evento ou outro? É o caso do monohibridismo. Se aquela ervilha vier com a semente amarela, isso quer dizer que excluiu a possibilidade dela vir verde, tá? Um evento ou outro, ou ela vem amarela ou ela vem verde. Tudo bem, gente? Então, terminando aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido, tenham entendido o conteúdo dessa vez. Peço para vocês, por favor, passarem esse vídeo para os alunos que vocês sabem que não tiveram acesso ainda a esse conteúdo, até porque nas próximas semanas as atividades vão ser sobre esse assunto, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!